Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Debbie Lennon e sejam bem-vindos ao meu mundo. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu quero comentar com vocês sobre um documentário que está na Netflix, que é O Mistério de Maia. Eu fiquei sabendo desse documentário através do canal do YouTube Ler Até Amanhecer, da Joyce Rodrigues. Recomendo para todo mundo o canal dela. E eu tô aqui pra comentar umas coisinhas assim que eu acho super importante de desse caso. Então, você que não assistiu, vai lá, assista. Pode ver eu vou falar alguns spoilers assim, mas como é um caso real que tá em mídia, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. E é um caso que, na minha opinião, meu cabelo hoje está rebelde. É um caso que, na minha opinião, é, é grave ao extremo. Eu nunca pensei que o Estado, um governo, o que deveria nos proteger, na realidade nos prejudica tanto. Então, bora lá, vamos conversar? Então, o documentário do Mistério de Maia é um documentário com menos de 2 horas. Você pode sentar, assistir como se fosse um filme. É forte, é triste. Tem o nome de algumas drogas que eu não vou repetir aqui, mesmo porque eu não pesquisei a respeito, eu não sei o que faz, eu não sei e pelo que eu ouvi a Joyce comentando, a principal delas é considerada como droga ilícita, pesadona, mas vamos lá. Antes da gente falar da Maia, a gente tem que falar da mãe dela, a Beata, tá? Beata era uma polonesa. Ela veio para os Estados Unidos, começou a estudar, e por ela ter dificuldade em falar inglês, os professores faziam bullying com ela, falando que lá nos Estados Unidos ela não seria ninguém porque ela não falava inglês. Ou, agora eu não lembro se nos Estados Unidos ou se no mundo, né? Porque ela não falava inglês direito, então ela não seria ninguém. E a Maia era uma pessoa que a gente não podia falar não. Falar, não, você não vai ser ninguém. Ai, como eu queria ter sido assim. Não, você vai ter dificuldade. Não, você não pode. A palavra não para Beata era muito difícil. Então, assim, Beata aprendeu melhor o inglês, Beata se formou na universidade, Beata se formou uma enfermeira. E conheceu o marido dela, o Jack. E eles se apaixonaram de um jeito que o Jack vivia para ela e ela vivia pro Jack. E a Maia queria muito ser mãe. E novamente os médicos falaram: olha, difícil você ser mãe, não vai rolar. Ela fez alguns tratamentos, tudo, até que ela engravidou da Maia. E aquilo foi perfeito. Para eles, a vida deles estava completa, porque eles tinham um ao outro, tinham uma filha, eles tinham uma família de sonhos. Era praticamente a família Margarina, de comercial de margarina, era a família deles. Aí eles foram indo, parece que 2 anos ou 3 anos depois, ela engravidou de novo de um menino, o Caio, e a família ficou completa de vez. Só que quando Maia tinha assim por volta de 9, 10 anos, ela começou a sentir uns problemas respiratórios que a Beata acreditava que era da asma dela. Só que depois disso ela começou a escarrar muito catarro. Começou amarelado, depois começou esverdeado. Ai, gente, essas coisas. Eu fiquei apavorado com isso. Porque aí você lembra, ai, quando meu filho era pequeno ele tinha os catarros assim. Eu sou a louca, viu, gente? Aí ela pegou. Começou depois desses catarros a sentir uma dor abdominal muito forte. E a Beata e o Jack começaram a levar ela em vários médicos, em vários lugares, e eles davam uma dipirona, davam ibuprofeno. Ninguém sabia o que a menina tinha. Até que um dia ela cansou e falou assim: não, vou sentar
nesse computador, eu vou pesquisar os sintomas da minha filha, eu vou descobrir o que a minha filha tem, vou descobrir um especialista. Aí ela foi indo e descobriu um médico. Deixa eu ver se eu lembro o nome do médico, gente, é muito. Dr. Kirkpatrick, eu acho. Acho que esse Dr. Kirkpatrick, ele é especialista em uma doença chamada, raríssima, que poucos conhecem, chamada Síndrome da Dor Regional Crônica, acho que é SDRC, alguma coisa assim. E assim, quase nenhum médico conhece essa doença, porque ela é raríssima, e muito menos sabem tratar dela. Só que a Beata descobriu, esse médico levou a filha, eles fizeram vários exames e foi constatado que ela realmente tinha, que a Maia realmente tinha essa síndrome. E ele começou a fazer um tratamento nela com uma droga específica, com dosagens mais baixas. Aí ela foi melhorando, depois ela deu uma piorada considerável. Ele falou assim: não, a gente vai ter que entrar com um tratamento mais agressivo, que não pode ser feito nos Estados Unidos, porque não podia ser feito lá, não sei. A gente vai pro México e a gente vai fazer o tratamento lá no México. Aí eles mudaram lá pro México, ficaram um tempo lá, e a Maia ficou, acho que 1 mês induzido para fazer esse tratamento. E tipo assim, o médico explicava pra Maia e explicava pra Beata, assim, as duas sempre presentes, a Maia, claro, assustada. Gente, eu não sei falar inglês. E eu quero reclamar com a Netflix que uma boa parte do documentário não está legendado. É fogo. Então, quando tinha entrevistas no documentário, eu não conseguia entender, justamente porque eles não legendaram. Detesto esse tipo de coisa em documentário. Grande parte dos documentários da Netflix é assim. Eles legendam uma parte e outras não. Voltando. Aí ela ficou em coma induzido lá, fez o tratamento, melhorou, voltou para casa, ela estava melhor e parece que ela passou 1 ano assim. Aí teve uma noite, acho que foi dia 6 de outubro de 2016, acho que foi isso. Teve um furacão lá nos Estados Unidos, na Flórida. E nessa noite desse furacão, essa menina começou a sentir uma dor enorme no abdômen. Uma dor. Aí a Beata estava trabalhando, que ela trabalhava de enfermeira. O Jack era bombeiro, se aposentou para cuidar dos filhos. Ficar o tempo integral com os filhos. Então ele estava em casa com o Caio, com a Beata e com a Maia. Aí, de repente, a Maia começou a gritar, a chorar, urrar de dor. Ele ligou para a Beata: olha, nossa filha tá assim, 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 tô levando ela para o hospital. E foi quando ele resolveu levar para o hospital, eu não sei se era o hospital mais perto dele, para o Johns Hopkins Children's Hospital. E levou ela para lá e chegou lá, começou a contar pro médico as coisas assim. Só que o Jack, por ele não ser do meio de medicina, essas coisas, ele não sabia ao certo o tratamento aplicado na filha. Aí ele pegou o telefone e falou para a enfermeira: conversa com a minha esposa, que a minha esposa sabe melhor. Aí a Beata começou a falar: olha, eu tô presa aqui, que eu tô no atendimento, mas eu tô indo pro hospital, mas o tratamento é esse. A minha filha tem que tomar esse remédio, esse remédio, esse remédio. Aí nisso eles falaram: como assim? Isso não se dá pra ninguém. Aí a enfermeira chamou uma médica e depois de 1 hora que o Jack tinha chegado com a Maia no hospital, a Beata chegou. Nesse meio tempo, acionaram o conselho tutelar porque eles achavam que a Beata sofria de síndrome de Munchausen. Gente, eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá? Que é aquela síndrome que
um parente, ou mãe ou pai, normalmente mãe, ela se sente, ela precisa, na realidade, adoecer o filho para chamar atenção para si, para que as pessoas fiquem com dó dela. Então, normalmente, elas deixam os filhos doentes. Aí a Beata ficou horrorizada com aquilo, aí chamaram o conselho tutelar, tipo, e tiraram a Maia dos cuidados dos pais, mandaram a Maia ficar internada no hospital. E, e daí começou toda uma loucura. Porque eles afastaram, eles não deixavam a Maia receber visitas, eles não deixavam a Maia. Eu tô resumindo, viu, gente? Eles não deixavam a Maia receber visitas dos pais, ela ficou isolada. Aí tinha uma médica, doutora Sally Smith. Essa médica era responsável pela menina. E ela não deixava ninguém chegar perto da família da menina. Aí descobriram, a Beata, não vou atrás de saber quem que é essa bruxa, e descobriu que a médica tinha sido acusada por maus tratos infantis. Aí como assim uma pessoa que é acusada por maus tratos infantis é, fica responsável por uma criança? E esse negócio desapareceu depois que ela foi atrás, que os advogados ficaram sabendo, esse negócio desapareceu. Então, pra você ver que loucura que é, gente, que loucura que é. E parece que lá nos Estados Unidos, o conselho tutelar, ele é um privado. Então, ele é uma instituição privada. Então, é meio que uma fábrica de proteção à criança. Qualquer coisinha, eles querem afastar as crianças do pai porque eles ganham dinheiro com isso. Eu achei isso um absurdo. E Maia ficou lá no hospital 3 meses, a mãe tentando, a mãe tentando. E nesses 3 meses, eles ficavam tentando jogar o Jack contra a Beata, fazer todo mundo virar as costas pra Beata, fazer todo mundo parar de olhar a Beata. E foi indo, foi indo. Aí parece que teve uma audiência, alguma coisa, que a menina foi, inclusive. Eu não entendi essa parte direito. Ela foi nessa audiência para saber e a Beata pediu por um abraço da filha. Ele falou: posso abraçar minha filha? E o juiz não deixou. E isso acabou. A Beata já estava devastada, porque basicamente ou o Jack separa da Beata, ou a gente não libera a Maia vai ficar internada aqui. Eles chegaram a falar que a Maia inventava todas aquelas dores que ela estava sentindo. Olha que absurdo, gente. Ela tá inventando essas dores porque a mãe manda, para agradar a mãe. Ah, gente, pelo amor de Deus, uma criança de 10 anos, a menina chorava. Tem os vídeos da menina no segurança lá do. Que criança fica afastada 3 meses da família, dos amigos, do lugar onde ela se sente segura, uma criança de 10 anos, sofrendo com dor e ainda escuta os enfermeiros que deviam cuidar dela, proteger ela, falarem: não dá remédio pra ela não, que ela tá inventando essas dores aí. Que absurdo. Gente, é um absurdo atrás do outro. E aí ela ficou 3 meses, a Beata estava devastada, devastada, devastada. Gente, eu preciso falar uma coisa assim, a Beata era considerada uma mãe porreta. Aquelas mães que pegam os filhos e fazem tudo por eles. Tanto o Caio como a Maia, eles tinham tudo o que eles precisavam. Muita coisa que eles queriam. Eles podiam ser considerados crianças privilegiadas por terem uma família saudável, por terem uma condições de vida boa. A casa deles tem piscina. Eles faziam tudo junto. Saíam, viajavam, era aquela família super unida, super bonita, os pais totalmente apaixonados um pelo outro. E esse sistema filha da puta do conselho tutelar privado destrói isso e devasta a Maia e devasta a Beata, devasta de um jeito, gente, que vocês não têm noção. Fazia uns 3 meses mais ou menos que a Maia estava internada.
a Beata lá correndo, o Jack tentando ainda levar uma vida normal por causa do outro filho. Então, assim, ia ter uma festa de aniversário, eles convidaram a família da Maia. Aí o Jack foi levar o filho, a Beata falou, não, não vou, não tô com dor de cabeça, vou embrulhar o presente lá que eles iam dar pra criança. Só que, meu, eu até entendo o lado do Jack ter continuar o filho, assim, mas eu acho que eu não teria condições nenhuma de curtir uma festa com a minha filha internada no hospital, morrendo de dor. Eu acho, eu me coloco no lugar da Beata como mãe, eu acho que eu enlouqueceria. E eu acho que seria bem possível de tomar a decisão extrema que ela teve. E ela tomou uma decisão super extrema. Na noite do aniversário, ela se matou. E o Jack chegou em casa com o filho, viu que ela estava trancada na porta, mas como ela estava com enxaqueca, tudo. Eu não entendi essa parte. Pelo que eu entendi, eles já não estavam mais dividindo o mesmo quarto. Ela estava trancada no quarto, ele não viu que ela estava trancada, desceu, ficou assistindo um filme com o filho. Aí o irmão da Beata chegou, andou pela casa. Outra coisa que eu não entendi, se ela foi encontrada na garagem ou se ela foi encontrada no quarto dela. Eu sei que o irmão dela que encontrou ela e começou a gritar pelo Jack, Jack, Jack. E o Jack fala no documentário que a maneira como ele gritou o nome dele em polonês, que era Jesse, ele já sabia que tinha acontecido alguma coisa muito ruim. E ele, quando chegou lá, viu a esposa morta e fez a gravação. Na gravação dá pra ver o Caio chorando. E foi a polícia, tudo, e ela deixou uma carta, e na carta, mais ou menos, ela dizia assim: vocês acabaram com a minha vida, vocês destruíram, e pra eu tirar minha filha desse hospital, eu tô me matando. Não foi assim, mas foi mais ou menos isso que ela quis dizer. E eu espero que você. Falou pro juiz assim, que era uma carta pro juiz. Eu espero que você se responsabilize pela piora da minha filha e pelo que aconteceu comigo e tal. E mostram as conversas dos médicos. Pô, meu, a menina com a dor abdominal lá, a mãe dela se matou. E, e eles foram, entre a pessoa falecer e o, o enterro lá nos Estados Unidos, tem uns dias. Acho que é coisa de uma semana. Então, nesse meio tempo, a Maia saiu do hospital, foi para casa. Agora imagina uma menina saindo do hospital, querendo ver a mãe e sabendo que ela nunca mais vai ver a mãe. E a advogada fala que o ponto final foi o abraço que o juiz negou da Beata de abraçar a filha dela. Foi esse abraço negado que fez a Maia tomar essa decisão tão drástica. E a advogada, quando ela recebe a notícia, ela fica devastada. E todo mundo envolvido que estava do lado da família dos Kowalskis ficam arrasados. A Maia vai para casa, aí tem vídeos da Maia no enterro da mãe, no memorial lá, com o filho e tal. Aí nesse meio tempo entra uma jornalista que faz uma matéria sobre o que aconteceu com a Maia. Publica a matéria e começa a receber um monte de mensagem box, mas um monte, contando que outras famílias passaram pela mesma coisa que a Maia, que a família da Maia, que Kozlowski, dentro do hospital, do mesmo hospital, com a mesma médica, porque eles chegavam lá com o filho que caiu da escada, com o filho que estava com alguma coisa,
e eram acusados de maus tratos. Teve um cara que passou quase um ano, 300 dias, ele falou, preso por maus tratos, sendo que na realidade o filho dele tinha caído. E eu acho assim que maus tratos tem que ser investigado mesmo, tem que ser, existe muito pai, muito padrasto, muito parente, muita gente ruim. E eu acho que maus tratos tem que ser investigado mesmo. Mas existe uma linha ali, ó, muito delicada, entre uma criança levada que cai, porque eu tive uma criança levada que caiu o tempo todo, se ralava, e eu era muito medrosa. E eu, imagina, toda vez que meu filho caísse, eu corresse com ele pro hospital. Então, existe aquela linha entre a criança levada e uma criança que sofre abusos. E a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Muito mesmo. Gente, eu não só com isso. Eu tenho inflamação nos meus nervos, principalmente. É a minha máquina. Ela vai sair andando. Peraí. E eu viro e mexo, eu fico com o braço engessado. Eu tenho a síndrome do cotovelo do tenista, que é uma inflamação no cotovelo, e assim, às vezes meu braço incha, dói demais. E eu vou pro hospital, eles imobilizam por um tempo, porque eu não consigo ficar parada só tomando remédio. Não consigo, gente. Eu vou acabar fazendo as coisas. Repouso, pra mim, eu tenho que ficar imobilizada mesmo. E uma vez já me perguntaram se em casa tava tudo bem, se meu relacionamento com meu marido era saudável. Eu falei, gente do céu, a gente não pode nem ficar doente, que já acham que a gente tá sofrendo maus tratos em casa. Mas isso é uma outra coisa. Então, existe essa linha tênue entre você analisar uma família que pode estar maltratando a criança e de uma criança levada ou uma criança doente. E no caso da Maia, gente, a Maia tá doente. Como que se finge uma doença? Os pés da Maia entortavam assim, a pele dela queimava, ela não podia encostar na menina, que a menina gritava de dor, tinha erupções. Como se finge isso? Me fala. Como se finge uma dor? Eu tenho fibromialgia, eu tenho tudo. Eu tenho fibromialgia e por causa da fibromialgia eu sofro dores horríveis. Como é que se finge essas dores? Me fala. Gente, esse caso todo é uma loucura. Resumindo, os Kowalskis, eles processaram o hospital, o documentário o hospital, a médica, ninguém quis dar entrevista. E eles estão lutando para conseguir a audiência. E estavam sempre adiando, sempre empurravam, sempre empurravam. E eu não sei. Eu preciso até pesquisar, depois eu coloco aqui o que eu achar de se houve o caso. Não, não houve o caso não, que ia ser acho que agora em setembro ou outubro desse ano. Vai acontecer ainda a audiência. Aí quando acontecer a audiência, eu coloco aqui o link do resultado, se eles ganharam ou perderam. Mas é bem triste. Minha máquina tá possuída. É isso, eu recomendo para vocês assistirem, tá? Eu fiz um resumo aqui, o documentário tem quase 2 horas. Eu comentei aqui, deu quase meia hora o meu vídeo. E é aquilo. Gente, eu falei e não falei uma coisa importante. Curtam meu canal, me sigam, compartilhem. Esse canal ele é feito para divulgar o meu trabalho como escritora, agora como terapeuta holística, para divulgar os meus amigos e para trazer um pouco de entretenimento para vocês. Eu espero que vocês gostem. E é isso. Beijo grande, fique com Deus. Até o próximo vídeo.